Muito bem, outro assunto que chamou a atenção hoje no noticiário foi a entrevista do senador Tasso Gereissati ao jornal Estado de São Paulo. Tucano soltou o verbo e fez críticas ao seu próprio partido. Segundo ele, o PSDB está sofrendo alguns problemas nas eleições deste ano graças a um conjunto de erros memoráveis cometidos desde a derrota para Dilma Rousseff em 2014. Tasso listou quais seriam esses erros na opinião dele. O primeiro teria sido questionar o resultado eleitoral, algo que não é do perfil nem da história dos tucanos. Vocês se lembram, o PSDB foi à justiça em busca, questionando se de fato as urnas eletrônicas estavam corretas. O segundo foi ter votado contra os princípios básicos do PSDB, sobretudo na economia, simplesmente para marcar posição contra o PT. Agora, o grande erro, a gota d'água para Tasso Gereissati foi o partido ter embarcado no governo Temer, inclusive demorado muito para desembarcar depois. Isso aliado aos problemas envolvendo, evidentemente, o senador Aécio Neves. Na avaliação de Tasso, o PSDB foi engolido pela tentação do poder. Lembrando que Tasso é ex-presidente nacional da Legenda, mais de uma vez, aliás, e atual presidente do Instituto Teotônio Vilela. E aí, Madu, o que você achou das palavras do Tasso Gereissati, hein? Bom, pelo menos o PSDB, através do Tasso Gereissati, apresenta-se para uma autocrítica pública, né? Eu não vi nenhum dirigente petista, por exemplo, vir a público e fazer digamos assim, uma análise tão rigorosa, uma crítica tão rigorosa e candente do seu próprio partido. Isso é um ponto a favor, não do PSDB, né? Porque o PSDB tem muitos pecados aí para pagar, mas é um ponto para o Tasso Gereissati. E eu acho que ele realmente foi bastante, digamos assim, feliz na sua crítica ao partido. Eu acho que ele tem delegação para isso, ele tem autoridade para isso, né? Pela militância dele, pela trajetória dele do partido. O PSDB realmente erra muito, e o que dá, o que passa para mim, eu acho que passa para uma grande parcela do eleitorado, é que é uma espécie uma espécie de um oportunismo, oportunismo político, de querer entrar no vácuo do sucesso dos outros, né? No caso, por exemplo, das campanhas do Serra e a primeira campanha do Geraldo Alckmin, isso não sai da minha memória, né? Logo nas campanhas ele só parecia até campanha do ex-presidente Lula, né? Não querendo assumir o seu lado de oposição. Aliás, é outra crítica que o PSDB tem que ter. O PSDB não sabe exercer, né, com a devida eficiência, eficácia, ênfase, o seu papel de oposição, né? A oposição é estar do contra, né? A oposição é ser contra. O resto, como dizia o Milor Fernandes, é comércio de secos e molhados. E o PSDB sempre desse papel de querer, como se diz, de ficar no muro, de titubear. Felizmente você tem alguns líderes do tucanato que assumem essa posição. Eu quero ver agora, essa entrevista foi publicada hoje no Estadão, qual é a repercussão que isso vai ter dentro do partido. Vai ver que eles acabam até expulsando o Tasso Gereissati, mas deixam a Aécio Neves lá, né? Quem sabe até ocupando a presidência. Mas isso foi muito perto do que de fato aconteceu, né? Porque o Tasso estava na presidência interina do partido e quando advogou que o Aécio saísse definitivamente, foi retirado, o Aécio reassumiu e aí se fez o processo sucessório meio acordado com ele para que o Geraldo Alckmin assumisse a presidência do partido. Eu achei a autocrítica bastante lúcida e achei importante voltar à gênese desse grande erro, desse conjunto incrível de erros, quando ele fala do questionamento à lisura do processo eleitoral. Porque ali o PSDB bancou o mal perdedor. Pedindo a contagem dos votos e quando o processo de fato avançou, ficou pendurado na brocha porque já não lhe interessava mais questionar a cassação da chapa Dilma Temer, porque o impeachment já tinha avançado. Então ficou claro que aquilo era algo meramente estratégico, meramente de interesse e não
um questionamento legítimo e movido por interesses ali nacionais. Então ali o partido começou a se perder. E aí o Aécio Neves tratou de fazer o resto do serviço com aquela conversa indecente com o Joesley Batista, flagrada pelo Janot. Pelo Janot não, pelo próprio Joesley e depois usada pelo Janot. Então, é importante fazer esse inventário dos erros para que se entenda de que maneira o PSDB acabou tão associado à corrupção quanto o PT. Apesar da natureza diferente dos processos de corrupção de um e de outro partido. Num, se tem pessoas envolvidas em escândalos de maior ou menor monta, e no outro, o que você tem é um uso sistemático do Estado, por meio das estatais, dos fundos de pensão, etc., para em benefício de um partido em conluio com as empreiteiras. É algo de monta diferente, mas que aos olhos do eleitor hoje, quando você faz pesquisas, tem pouca diferença. E, aliás, para muitos, o PT ainda é o partido de preferência, diferentemente do PSDB, porque sempre teve mais militância, sempre teve uma presença mais orgânica na sociedade. Então, é uma das razões pelas quais o Geraldo Alckmin está nessa draga que está. Ajuda a entender. Ele começa a tentar meios de sair. Começou a questionar a competência do Bolsonaro, começou a questionar o Haddad, colocou a Dilma na campanha. Então parece querer ganhar alguma ofensividade no sentido de jogo mesmo na campanha eleitoral. Vamos ver se haverá tempo para ele e se isso será efetivo, dado esse desgaste pelas razões que o Tasso apontou. Muito bem, Andresa, passo a bola aí para você. É o seguinte, vamos lá. Assunto chato. A entrevista é muito boa do Tasso Gereissati, mas não é a hora de autocrítica. Não é. Essa autocrítica proposta agora, há 25 dias da eleição, é autodestrutiva. O Tasso Gereissati está há 10 anos pedindo a renovação do PSDB. Tem uma matéria do Silvio Navarro, ele acabou de me mostrar aqui, de 2010, em que o Tasso Gereissati está pedindo a renovação do PSDB. Já fracassou, filhão. E foi uma entrevista, Andreasa, feita no dia... foi publicada no dia 20 de setembro, ou seja, num período muito parecido. Eleitoral, quer dizer... Então, a gente chega a 25 dias da eleição, se faz uma autocrítica como essa, e joga, necessária autocrítica. Poderia ter sido feito antes, pode ser feita depois. Agora, joga contra os interesses do seu partido, que já não tem muito o que comemorar, que já não passa mensagens boas. Do ponto de vista político-eleitoral, essa entrevista, essa autocrítica é um erro. E aí, é preciso ser justo com o mau destino do PSDB. Quer dizer, vem 2014, o Aécio Neves lidera a oposição. Pela primeira vez em muitos anos, o PSDB consegue encaixar algum discurso de oposição ao PT. A reta final de campanha do Aécio Neves de 2014 foi muito boa. Polarizou com o PT, como o PSDB não conseguia fazer desde que o Fernando Henrique deixou a presidência. E o PSDB perdeu a embocadura para fazer oposição. Perdeu não, nunca teve. Então o Aécio Neves lidera uma corrida positiva para o PSDB, termina em segundo lugar, muito próximo da Dilma Rousseff, e se torna, evidentemente, o líder em conteste desse partido. E o destino do partido fica amarrado ao Aécio Neves. Isso seria incontornável de qualquer maneira. O Aécio Neves faz, portanto, a escolha do líder, quase presidente da República, presidente do partido, de entrar no governo Temer. Fazia sentido naquela ocasião, em termos de responsabilidade. Integrou o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. É da ordem da integridade compor um governo. O Geraldo Alckmin foi contra, mas o PSDB decidiu entrar no governo Temer. Tudo muito bem, fazia sentido. Mas aí veio o Joesley Batista. Aí veio a lambança do Aécio Neves. E aí essa draga levou o PSDB junto. O motivo pelo qual o PSDB estava lá fazia sentido do ponto de vista político. O Aécio Neves é que não era o líder que as pessoas imaginavam que ele era. Nunca me enganou, a bem da verdade. E aí a casa caiu. Esse é o motivo pelo qual o PSDB se encontra nesse lugar.